Então, queridos, vamos para os nossos comentários espontâneos da primeira epístola do nosso apóstolo e querido apóstolo João. Sem demora, capítulo 2, aqui está o prólogo, a respeito do verbo da vida. É muito interessante nesse contexto porque o apóstolo João, ele dá uma continuidade acerca daquilo que ele escreveu lá no seu evangelho. O que era desde o princípio, ele usa a palavra arche, da mesma forma como ele utilizou lá em 1 João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então ele faz questão de utilizar essas mesmas palavras para dar conteúdo, mostrar um contexto não apenas de um princípio da teologia joanina, mas também para fazer uma referência, como ele lá em João fez a referência de Bereshit, quer dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra, fazendo esta comparação. Isso é muito importante. Só que agora ele dá valor a isso, a esse contexto do princípio, porém ele fala muito importante a respeito do verbo da vida, o logos tezoes no grego, tezoes, a palavra da vida, vida que zoe, vida de Deus, mas ele utiliza um outro contexto também a respeito de que os seus próprios olhos viram, eles contemplaram, as suas mãos apalparam, e aí ele utiliza uma outra palavra significativa, que é a respeito do contexto chamado testemunho. Nós damos testemunho. Essa palavra testemunho, martyrie, no grego, martyrios, martíria ou mártir é aquele que morreu dando testemunho. Então, a pessoa que dá testemunho ante mesmo a face da sua própria morte. Está disposto a pagar a sua própria vida para testemunhar. E nós damos testemunho e anunciamos a vida eterna, o qual foi manifestada da parte de Deus. Então, e ele faz isso para que as pessoas tenham comunhão, relacionamento com Deus e assim tenham a alegria da salvação. Muito bem, dado esse aspecto da introdução, agora no versículo 5, esta é a mensagem que da parte dele recebemos e vos anunciamos que Deus é a luz. Continua um paralelo com aquilo que está, a harmonia com aquilo que está lá no capítulo 1 de João, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A luz veio ao mundo e o mundo não reconheceu, porque eles amavam mais as trevas do que a luz. Observe que esse contexto de utilizar esta palavra como luz, Deus sendo luz, é uma coisa também utilizada no Evangelho de João, dando comprovação de que estas epístolas também são da mesma autoria. E ele fala no versículo 6, se mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma coisa importante na teologia de João é que João passa a ser agora na velhice muito enfático. Está com Deus? Está. Não está com Deus? Não está. Ele, de uma certa forma, ele tem esse antagonismo, ele cria. Não é dualismo no sentido de duas forças concorrendo entre si, porque sempre a luz é superior às trevas não podem prevalecer contra ela. Logo, não se trata de um dualismo, mas de um antagonismo, onde aquele que está na luz não pode estar na treva, aquele que está em trevas não pode andar na luz. De maneira que há uma separação entre aquele que fala a verdade e é contra a mentira. E então ele usa expressões antônimas, contrárias, antagônicas, para justamente haver um tipo de posicionamento. João não era daquela turma que acreditava no pessoal que ficava em cima do muro, João, ele conseguia separar essas coisas. Confessando, e ele diz assim, todavia se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E ele diz, se a pessoa diz que não pratica pecado, é mentiroso. João é categórico, talvez seja esta a palavra. João utiliza muito de ênfases categóricas para estabelecer o seu conceito. E aí ele utiliza esse aspecto da propiciação, é muito interessante, porque ele diz assim, filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado. Olha o termo que ele utiliza ali, um paracleton. É muito interessante porque aqui no advogado, vamos usar um termo aqui grego, o paracleton, é a mesma palavra utilizada, o qual ele também utiliza como o consolador, o paracleton, o Espírito Santo.
Só que é diferente, porque o Espírito Santo nos consola aqui na terra, ele está ao nosso lado aqui na terra, enquanto Jesus nos consola lá em cima, servindo como advogado diante do Pai. Ele é a propiciação. Muito interessante porque ele usa o termo aqui propiciação dos pecados, ilasmos. Que quer dizer isso? Propiciação é muito mais do que justificação. Justificação ou a expiação se trata de um aspecto peculiar ou particular. Jesus me fez a justificação, ele perdoou o meu pecado, ele fez a minha expiação, ele removeu o meu pecado. Agora, quando se trata de propiciação, fala do perdão coletivo dos pecados. É muito interessante e ele estabelece esse conceito aqui. Aquele que guarda as suas palavras, e por isso ele fala, ora sabemos que temos conhecido, por isso guardamos os seus mandamentos. Lembra que eu estudei a palavra entoles no grego, né? Para falar a respeito dos mandamentos. João é categórico, e aí vemos um conceito judaizante muito próximo daquela teologia de Tiago, que nós citamos ali, de não apenas viver por fé, mas uma fé que seja evidenciada pela prática das obras. E estas obras têm a ver com o cumprimento dos mandamentos. Então João não faz abolição dos mandamentos. João proclama o cumprimento dos mandamentos, não como mandamento, mas sim como amor. Não como ordenança, mas sim como amor. E nisto é aperfeiçoado o amor de Deus. E agora entra num tema pertinente do apóstolo do amor, né, que é o apóstolo João. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio lá tiveste. O mandamento antigo é a palavra que ouviste. E que mandamento é este, né? As trevas já vão se dissipando, a verdadeira luz já brilha, quer dizer, o evangelho está chegando, o reino de Deus é chegado entre vós, e as pessoas que se dizem pertencer ao reino de Deus e andarem na luz não podem praticar as obras das trevas. Então é nesse aspecto categórico que João estabelece. Se você é de Jesus, você não pode fazer as coisas que não é de Jesus, as coisas do pecado. Então, se você pratica coisas do pecado, é porque ainda Jesus não está completamente aperfeiçoado em sua vida. É esse contexto que João estabelece. E quais são as obras do pecado? Praticar a iniquidade, o transgredir o mandamento, as questões do sentimento, como odiar os seus irmãos, enquanto ele usa a palavra amar como sendo uma prática do mandamento, um sentimento que pratica o mandamento. Ele fala a respeito do odiar o seu irmão como sendo um sentimento de quem pratica o pecado e não cumpre com os mandamentos. Esse antagonismo é maravilhoso, ele é simples, singelo, porém profundo dentro da teologia joanina, né? Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Aqui fala a respeito do nome de Jesus. Você vai encontrar nas epístolas de João muita literatura simbólica, muitas palavras simbólicas, porque na época já de João 90 depois de Cristo, a perseguição ao evangelho fazia com que eles utilizassem muitas figuras de linguagem para dar a entender aquilo que eles queriam falar. Então há um conteúdo implícito nestas palavras. Então, por causa do seu nome aqui, obviamente o nome de Jesus, é claro. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ele coloca aqui uma espécie de categorias, não, níveis na fé, de maturidade, né? Os filhinhos, os técnicos, os jovens e os pais, como sendo níveis de maturidade em Deus. E aí ele fala um dos contrapontos de conseguir amar a Deus. Um dos contrapontos que impede a pessoa de amar mais a Deus e assim andar mais em luz ou na luz é que eles acabam amando o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, o amor para com as coisas do mundo concorre para com o amor de Deus. Logo,
A pessoa que tem prazer e amor nas paixões deste mundo, ele na verdade está dividido no tocante a ter um amor genuíno com as coisas de Deus. E aí ele diz, olha irmãos, porque o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é? Aqueles pecados lá oriundos do Éden, né? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo vai passar. Mas aquele que bem a sua vontade, as paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é muito interessante porque aqui ele utiliza desse termo, não ameis o mundo, né? O mundo ele utiliza com a palavra cosmos, porque Deus amou o mundo, bem típico da teologia joanina, que nós encontramos também lá no seu evangelho. E aqui, continuando ainda esse capítulo 2, filhinhos, já é a última hora. Por que João diz já é a última hora? Porque ele já estava na velhice, já não era mais os últimos dias, nem o último tempo, já é a última hora. Desculpe. Porque ele estava na sua velhice, ele estava falando que a hora já estava acontecendo. As coisas já estavam muito próximas, principalmente a respeito da vinda do anticristo. A igreja cristã daquela época, imagine se ele estava em Éfeso, uma igreja que foi implantada por Paulo, uma igreja que foi pastoreada por Timóteo, agora é uma igreja que está sendo bispada por João, é uma igreja já madura, uma igreja com conhecimento. Então, quando ele fala acerca do anticristo, ele está falando para uma igreja que já sabia muito bem sobre esse assunto, que foi educada, ensinada por Paulo e todos os demais irmãos e apóstolos ali, né? E ele fala sobre isso, que já é chegado. E nós já sabemos que o anticristo está por aí por causa daqueles que andam com esse espírito do anticristo, esse comportamento anticristão. E ele diz que quem tem a unção, que vem do santo, que na verdade é o Espírito Santo, ele usa essa analogia aqui, tem o conhecimento, porque o Espírito Santo é que dá o conhecimento para as pessoas. E aí ele continua dizendo assim, em linguagem metafórica, não é? Lembrei a palavra. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. E se permanecer em vós desde o princípio que ouviste, permanecereis em vós no Filho e no Pai. Me lembra muito daquele texto lá de João capítulo 15, né? Onde ele utiliza, vamos ver se está escrito aqui no texto, versículo 24. Exatamente, vou colocar mais para cima para aparecer lá no grego lá. Vamos ver se vai aparecer no grego. Exatamente. Permaneça em vós, eu vou usar a palavra aqui, o verbo permanecer, deve estar sendo sublinhado neste momento ali no texto, e enquanto aqui aparece o verbo meneo, meneto no grego, aqui é um impositivo da segunda pessoa, imperativo da segunda pessoa, se em vós permanecer, o verbo meneo, meine no grego aqui, desde o princípio ouviste. O que é o verbo permanecer? Fala desse aspecto da transição, de uma questão transitiva, da pessoa estar em Jesus, mas se manter em Jesus. Por que ele fala? Porque no próprio texto ele fala a respeito disso, né? Estavam conosco, mas não eram os nossos, porque se estivesse conosco, se fossem dos nossos, ficaria conosco. Essa questão de já haver pessoas que teriam aceitado Jesus no decorrer da primeira geração cristã da igreja primitiva, mas também já tinha pessoas que já haviam se afastando de Jesus. Então João não apenas proclama o ato de aceitar a Cristo, receber a Cristo, mas de se manter em Cristo para ser salvo, permanecer com esta fé, não deixar-se apostatar ou se esfraquecer na fé. E aí, vamos continuar nesse contexto, estamos logo terminando esse capítulo 2 e comentário, portanto. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, fala sobre o Espírito Santo, não é? Não tereis necessidade que alguém vos ensine, porque a unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Ele fala lá no capítulo 14 e capítulo 16 a respeito do Espírito Santo, né? E que ele virá e nos ensinará a respeito de todas as coisas, e fará e glorificará ao próprio Jesus, não é? Então, queridos, vamos finalizar aqui. E aí ele vem para uma ortopraxis, uma prática correta como evidência de sinais transformadores de alguém que foi convertido, né? Se alguém
Sabeis que aquele que é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O que ele quer dizer com isso? O cristão tem que ter um comportamento condizente com a sua fé. Não pode haver uma desassociação entre aquilo que crê e aquilo que pratica. Queridos, finalizando então, muito obrigado pela sua participação, pela paciência, pela perseverança. Fique aí ligadinho, firmado em nosso Senhor Jesus Cristo. Continue meditando na palavra dele. Deus te abençoe em o nome de Jesus.